parte do nosso Deus. Estamos mais uma vez aqui juntos para estarmos cultuando juntamente com você, juntamente com a sua família. Espero que esse culto ele venha ser um culto alegre na presença do Senhor Jesus. Se entregue mesmo nesse culto, ore a Deus, louve a Deus, busca a Ele através da presença dEle. Ele diz assim na palavra do Evangelho de Mateus 18:20, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então o Senhor ele se faz presente no meio de nós, o Senhor ele se faz presente no meio deste culto. Então através desse culto, se sentir vontade de chorar, chore, se sentir vontade de alegrar, se alegre, se sentir vontade de pular, pule, mas deixe o Espírito Santo agir na sua vida através do Espírito Santo, através de Deus agindo e movendo em nossos corações. Estamos muito alegres e contentes, né? E ao mesmo tempo sabendo que Deus ele está no controle de todas as coisas, apesar das lutas, através das batalhas. Jesus ele permanece o mesmo, né? Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, né? Nada foge do controle de Deus. Apesar de muitas vezes nós falar assim, mas nós estamos passando por momentos de luta, de aflições, de perseguições, né? Onde está Deus nisso tudo? Deus ele permanece o mesmo. Ele está no controle de todas as coisas e no momento certo, no momento dele, no momento exato, ele irá de encontro à minha e à sua necessidade, irá mudar o quadro das nossas vidas. Continue crendo, continue acreditando no Deus que começou uma boa obra nas nossas vidas. Ele não nos chamou para sermos derrotados, mas nos chamou para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós iremos estarmos orando a Deus, apresentando as nossas vidas diante do altar do nosso Deus. E você nesse momento da oração, apresenta também a sua vida no altar do nosso Deus. Apresente a sua família, apresente a família de Deus, a família de Cristo aqui na terra. Apresente tudo no altar do nosso Deus. Apresente também o teu ente querido e até mesmo o teu inimigo, aqueles que te perseguem, aqueles que muitas vezes te caluniam, aquele que muitas vezes torce pela sua derrota, né? Ore também por ele, para que Deus venha ter misericórdia da vida dele e venha fazer também com que ele venha reconhecer esse Deus que um dia eu e você levantamos as mãos aos céus e nos aceitamos ele como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Então nós vamos orarmos ao Senhor e você venha colocar tudo na presença dele e creia que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Vamos estar orando ao Senhor? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho amado, Pai, primeiramente agradecemos ao Senhor por tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor faz e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer, Pai, em nome de Jesus. Nós sabemos, Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Apesar, Pai, das circunstâncias, Pai, apesar, Pai, das dificuldades, das perseguições, Pai, nós sabemos, Pai, que nada fugiu do Teu controle. Nós cremos, Pai, que no momento certo, Pai, no momento exato, Pai, o Senhor irá entrar com providência, irá entrar, Pai, com provisão, Pai, nas situações, Pai, que tanto precisamos, que tanto necessitamos, Pai, que principalmente, Pai, nós precisamos estar na Tua presença. Independente, Pai, da situação, Pai, que passamos, independente, Pai, da situação que vivemos, ó Pai, nós temos que aprendermos, ó Pai, a confiar e acreditar, ó Pai, no Deus que pode todas as coisas nas nossas vidas, ó Pai. Pai, eu te peço, Pai, nesse momento de oração, que o Senhor venha, Pai, perdoar os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, ó Pai. Muitas vezes, ó Pai, temos feito algo, ó Pai, nesses dias, ó Pai, até mesmo nessa pandemia, ó Pai, onde muitas vezes estamos na nossa casa, ó Pai, trancados, ó Pai. Muitas vezes, ó Pai, temos feito coisas, ó Pai, que não tenha sido, ó Pai, do Teu agrado. Eu peço ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha ter misericórdia das nossas vidas, que o Senhor venha, Pai, nos mudar, nos moldar, nos transformarmos, ó Pai, e nos dar, ó Pai, sabedoria, entendimento, conhecimento e discernimento, Pai, para que nós venhamos estarmos cada vez mais e mais no centro da Tua vontade, Pai. Muito obrigado, Pai, por esse irmão, por essa irmã, Pai, que está acompanhando, Pai, este culto, Pai, que o Senhor também vai enviar, Pai, uma bênção, Pai, sobre esta casa, sobre este lar, ó Pai, que está tirando o seu tempo ali, ó Pai, para estar cultuando a Deus, te louvando, te glorificando e acreditando no Deus do impossível, o Deus que pode mudar todas as coisas, ó Pai. Então eu te peço, Pai, envia, Pai, os teus anjos, Pai, sobre esta casa, sobre a vida do meu irmão, sobre a vida, Pai, da minha irmã, Pai, da tua família também, ó Pai, que seja abençoando, Pai, a todos, ó Pai, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, Pai. Vai de encontro, Pai, aquele que está enfermo, Pai, aqui nesta tarde, ó Pai, que o Senhor venha, Pai,
curar, Pai, através do Teu Espírito, Pai. Arranca, Pai, toda enfermidade, arranca, Pai, todo nódulo, arranca toda inflamação, toda infecção e tudo aquilo que não provém de Ti, ó Pai. Envia, Pai, os Teus anjos, Pai, naquele lugar, ó Pai, para abençoar, Pai, os Teus servos, ó Pai, para consolar, para exortar, para instruir, ó Pai, para ensinar os Teus filhos, ó Pai, no caminho que deve seguir, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Nós cremos, ó Pai, nesse Deus, ó Pai, que está no controle de todas as coisas, nesse Deus, ó Pai, que é soberano, Pai, sobre todas as coisas, ó Pai. O Senhor, ó Pai, é um Deus, ó Pai, maravilhoso, ó Pai, é um Deus, ó Pai, onipotente, ó Pai, onisciente. O Senhor é um Deus que sabe todas as coisas, ó Pai. O Senhor é um Deus, ó Pai, que conhece a necessidade dos Teus filhos, ó Pai. E eu te peço, ó Pai, nesta oração, ó Pai, continua, Pai, provendo, Pai, na vida dos Seus filhos, Pai, suprindo a necessidade dos Seus filhos, Pai, em todas as áreas, Pai, seja ela material, seja ela física, seja ela espiritual, Pai, seja ela conjugal, Pai. Muitas vezes, Pai, esse casal, Pai, que está passando por luta, por tribulação, Pai, às vezes, Pai, é o casal, Pai, juntamente ali, Pai, o cônjuge um com o outro, Pai, com brigas, com contendas, ó Pai, às vezes, Pai, é com filhos, ó Pai, com filhas, ó Pai. Eu te peço, Pai, vai de encontro para essa situação, muda o quadro, Pai, dessa vida, Pai, dessa família, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, e faça para os Teus filhos, ó Pai, cantar o hino da vitória, através da vitória que só há de derramar sobre a vida, Pai, dos Teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Pai, nós colocamos, ó Pai, todas as situações diante do Teu altar, ó Pai, porque, ó Pai, estamos nas Tuas mãos, está nas melhores mãos, ó Pai. E nós cremos, ó Pai, nesse Deus, ó Pai, do impossível, ó Pai. Cremos, ó Pai, no Deus que muda situações, ó Pai. Pai, nós queremos agradecer, ó Pai, por tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmão, creia nesta oração. Não só porque nós estamos fazendo, mas que eu e você, nós precisamos crer na palavra de Deus, né? Ali no livro 2 Crônicas 7,14, diz assim: agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que foi feita neste lugar. Então creia que a oração que foi feita neste lugar, a oração que foi feita na sua casa, Deus está com os ouvidos atentos e os braços abertos e os olhos bem abertos para receber, para ouvir, para enxergar a minha e a tua necessidade. Amém? Que você venha continuar crendo nas promessas de Deus, pela qual Deus ele tem preparado para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Nós estaremos louvando agora um cântico agora, e esse cântico ele fala assim que: Pai, eu quero te amar, independente das lutas, independente das situações, eu e você, nós temos que continuarmos amando aquele que primeiro nos amou. Amém? Vamos estar louvando ao Senhor? Se você souber esse cântico, e é um cântico muito bem conhecido, você venha também estar louvando ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Santo é teu nome. Glória a Deus. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render. Glória, aleluia, 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 aleluia. Muitas lutas, meu irmão. Glória a Deus. Leia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti eu canto glória, aleluia, 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 aleluia.
Glória a Deus, aleluia. Santo é teu nome, Deus. Maravilhoso é o Senhor dos Exércitos, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Santo é teu nome. Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do meu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja te, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo é teu nome. Maravilhoso, Senhor, Pai. Aleluia. Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo é teu nome. Glória a Deus, aleluia. Santo é teu nome. Louvor maravilhoso, louvor que toca os nossos corações, que toca a nossa alma. É uma dessas estrofes, e assim, quando as lutas vierem me derrubar, firmados em ti eu estarei. Apesar das lutas, das perseguições, né, eu e você, nós temos que ficarmos firmados naquele que nos chamou, naquele que nos criou, e naquele que tem um propósito sobre a minha vida, sobre a vida da tua família. Amém? Nós iremos, estamos louvando mais um cântico, né? E esse cântico ele fala assim, que o Senhor ele reconhece aqueles que são seus. Então ele sabe do momento exato do meu nascimento, do seu nascimento, de tudo aquilo que eu preciso, de tudo aquilo que você precisa, de tudo aquilo que nós temos colocado diante do altar do nosso Deus. Então ele reconhece, ele sabe das nossas situações. Ele sabe muitas vezes das nossas fragilidades. Ele sabe do que eu e você precisamos mudarmos. Ele sabe do que eu e você, do que nós precisamos. Seja nos momentos, né, de tristezas, de alegria, de luta, de perseguição. Ele sabe de todas as coisas, porque Ele é um Deus onisciente. Então Deus ele reconhece, né, aqueles que são seus. Então nós iremos louvarmos a Deus. E você neste cântico, você venha se derramar diante da presença do nosso Deus e falar, Senhor, o Senhor ele me reconhece, o Senhor me conhece, o Senhor sabe das minhas fragilidades, o Senhor sabe das minhas fraquezas, daquilo que eu preciso, né, do que eu preciso na minha vida, né, se eu preciso mudar algo na minha vida, que o Senhor venha estar tocando, se eu preciso de algo na minha vida, que eu preciso ser mudado, moldado, transformado, que o Senhor venha também de encontro à minha vida e venha mudar o quadro da minha vida, né? Venha mudar o meu modo de agir, meu modo de falar e o meu modo de pensar também. Eu quero ser reconhecido por Ti como um servo do Senhor, como uma serva do Senhor. Amém? Nós iremos estar louvando e você também, louve também na sua casa este louvor em nome de Jesus. Amém? Vamos estar louvando a Deus. Glória a Deus. Santo é Teu nome, Deus. Aleluias. Maravilhoso é o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Glória a Deus. Se apresente a Deus neste louvor. Aleluia. Glória a Deus. Se oferte-se a Ele. Glória a Deus. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me derramar e os Teus planos cumprir, que possas achar em mim a voz que
marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, para a vida e para a morte eu vou andar com Deus. Glória a Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou e me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou e me marcou no seu altar para servir. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Deus. Somos selados e marcados pelo Senhor Jesus, através do seu sangue. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar e os teus planos cumprir. Que possas achar em mim a voz que desejo ouvir. Toca o Espírito, abre os céus e enche o meu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, para a vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou e me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou e me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou e me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou e me marcou no seu altar para servir. Para servir. Para servir. Para servir. Glória a Deus. O Senhor nos separou e nos marcou para servi-lo. Amém? Glória a Deus. Nesse momento eu gostaria de estar dando a oportunidade para a irmã Marcelene, estará trazendo uma palavra de Deus aos nossos corações. Paz com todos, amém, irmãos. Amém. Eu quero estar falando aqui em Jeremias 29, que diz assim, no versículo 11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis.
Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Nesse momento, nessa pandemia que está acontecendo no mundo inteiro, a gente fica muito fragilizado, a gente fica muito desesperado, orando para que essa pandemia acabe. E a gente tem que entregar nossos caminhos ao Senhor, lembrar do Senhor neste momento, se agarrar a Ele neste momento e começar a orar por Ele, para que essa situação venha a se acabar, venha parar, venha cessar nas nossas vidas. A gente temos que confiar, porque Ele diz aqui, quando me buscares, quando nós buscamos ao Senhor, você se lembra quando você tem orado? Verdade. Quantas vezes você tem jejuado? Quantas vezes você tem lido a palavra do Senhor? Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Não se desespere, meu irmão, não se desespere por qualquer luta que você esteja passando. Basta somente confiar no Senhor, orar ao Senhor e clamar a Ele, que Ele vos ouvirá. Ele vos ouvirá. Amém, irmãos? Eu Amém. agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nesse momento nós vamos estar compartilhando uma palavra de Deus. Você que tem a sua Bíblia na sua casa, se você quiser estar acompanhando, você vem estar pegando ela para nós estarmos compartilhando de um texto. O texto é um pouco grande, extenso, eu vou estar narrando essa história para você, porque você conhece essa história que eu irei falar para você, que é uma história bíblica, né? Então você que tem a sua Bíblia, vocês vêm estar acompanhando lá no livro de 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17. Nós estaremos lendo só alguns versículos e eu estaria narrando a história para vocês, amém, irmãos? Nós iremos estar lendo do versículo de 2 até o 4. Depois nós estaremos lendo o versículo de número 10, 11 e 16. Amém? A palavra de Deus diz ali no Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo de número 39, que nós devemos examinar as Escrituras, porque são através delas, né, que nos leva à vida eterna. E são elas que testificam de Jesus, do que Jesus fez por mim, por você, do que Ele faz. E Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor da nossa salvação. Amém? Então nós devemos examinar as Escrituras, porque são delas que testificam a respeito de Deus. E são através delas que tem também a vida eterna. Amém? A palavra de Deus diz ali que nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Essa verdade chama Jesus Cristo, o autor da nossa salvação. Amém? 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículo do 2 ao 4, diz assim, ó. Saul e os homens de Israel se ajuntaram e se acamparam no vale de Elá, e ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte de outro lado, e entre eles o vale. Saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Versículo de número 10. Disse mais o filisteu: hoje desafio as fileiras de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejamos. 11. Ouvindo Saul e todo Israel as palavras dos filisteus, se espantaram e temeram muito. Versículo de número 16. Durante 40 dias apresentou-se o filisteu pela manhã e pela tarde. Todas as batalhas é um desafio para a nossa vida. E desafio é uma situação, é um grande problema acima da nossa capacidade a ser vencido ou a ser superado, né? E todos os desafios,
ele tem elementos de dificuldade sobre as nossas vidas. E se não tiver dificuldade, ele pode ser qualquer outra coisa, mas menos desafio. E todo desafio ele tem um poder, ele tem um potencial para nos derrotar. E se eu e você, se nós não vencermos o nosso desafio, se nós não derrotarmos os nossos desafios, eles acabam nos derrotando, né? E todo desafio para nós vencermos na nossa vida, nós temos que termos algumas atitudes nas nossas vidas. Temos que ter o quê? Temos que termos coragem, temos que termos sabedoria, temos que termos algumas estratégias para como vencer, né, o inimigo, o maligno. Quais são as armas que o maligno tem tentado contra nós para que nós possamos nos armar e podemos derrotar aquele gigante, aquele desafio, né, aquela guerra, aquela batalha e por aí vai. O rei Davi, ele vai nos dar uma lição e as estratégias, né, para vencermos as batalhas e os desafios que têm chegado até nós. Aqui nós vimos através do texto que foi lido, né, que havia um gigante chamado Golias, que todos os dias ele vinha desafiando os filhos de Israel, né? Todos os dias ele vinha afrontar ali o povo de Israel. Durante 40 dias ele vinha e falava a mesma coisa. Ele subia ali no monte e ele falava a mesma coisa: dá-me um homem para lutar comigo. E ele vinha ali 2 vezes ao dia. Ele vinha de manhã e vinha também na parte da tarde, né, fazer esse desafio para o povo de Israel. E o incrível é que Golias, ele estava vencendo, né, ele estava atemorizando ao povo só através da sua palavra, só através da sua afronta, né? E nós vemos no versículo de número 11 que o povo ali, eles se espantaram, eles temeram muito, né? Só o fato dele ser desafiado por aquele gigante, né? Ninguém tinha a coragem de enfrentar aquele gigante, ninguém tinha a coragem de vencer aquele desafio, né? Porque todos tinham medo de encarar a realidade que estava acontecendo naquele momento. O desafio de vencer o gigante ali era para todos, né? Mas nem todos tinham a coragem de vencer aquele desafio. Nem todos tinham aquela coragem de vencer aquela batalha, né? De enfrentar aquela batalha. Como nós muitas vezes temos medo de encarar os nossos desafios. Como nós muitas vezes não temos coragem, né, de enfrentar as nossas lutas, as nossas batalhas, né? Damos mais crédito, né? Ou nos amedrontamos diante dos desafios que chegam até nós, né, diante das batalhas. Então nós damos mais crédito ao tamanho das lutas, ao tamanho da perseguição, ao tamanho das provações, do que acreditarmos de que Deus ele pode nos dar a vitória sobre todas as coisas. E muitas vezes nós recebemos palavras de derrota nas nossas vidas, né? Muitas vezes pessoas que dizem algo que nos fere, que nos machuca, né? E essas palavras muitas vezes acabam conosco, né? Acabam nos derrotando só pelo poder da sua palavra. Golias estava vencendo o povo de Israel somente pelo poder da sua palavra. Todos viam ali aquele gigante, aquela batalha, ninguém tinha coragem de enfrentar, mas só o fato dele falar e desafiar o povo de Israel temia, né? Temia muito de enfrentar aquela luta, aquela batalha. Será que alguém tem falado algo ou falou algo para mim, para você, e isso tem nos derrotado? E isso tem acabado com a minha vida e com a sua vida? Por exemplo, o resultado de um médico, de um exame médico. Ou alguém chega para você e fala assim: você, para que você quer insistir nisso? Você não vai conseguir. Olha quem você é. Olha o tamanho disso. Você vai querer enfrentar esse desafio? Você vai sair derrotado. Você não vai conseguir vencer. E muitas vezes nós acabamos concordando com essas palavras de derrota nas nossas vidas. Mas aqueles que acreditam que Deus pode dar vitória, esse acredita, confia e Deus dá a vitória em nome de Jesus, né? Então, porque todos os dias nós somos desafiados a algumas coisas nas nossas vidas, né? Muitas vezes nós somos desafiados até pelo pecado. Somos desafiados pelas pessoas que dizem: ué, você não é crente? Por que você está enfermo? Você não é crente? Por que você está desempregado? Você não é crente? Por que o seu casamento se encontra dessa maneira? Você não é crente?
Por que você está passando tantas lutas? E por aí vai. As pessoas acusando, colocando palavras de derrota. E muitas vezes nós vamos ali nos alimentando de palavras negativas nas nossas vidas e sendo derrotados pelas palavras que as pessoas dizem. O que tem desafiado o nosso dia a dia? Quais são as palavras? Quais são os Golias que têm desafiado a minha vida e a sua vida? Diz ali na história, diz a história no capítulo 17 inteiro, e eu vou estar só narrando, como eu falei para vocês, a história, né? Diz ali que Davi, ele era filho de Jessé, né? Ele tinha ali 7 irmãos, e 3 desses irmãos estavam ali na batalha, sendo desafiados também por esse gigante, por esse Golias. Um certo dia, o pai de Davi disse para ele assim, ó, vai até a batalha e vê como que andam os seus irmãos lá na batalha. E quando Davi ele chegou ali, né, perto de seus irmãos, de repente ele ouviu uma voz, né, do Golias desafiando o povo de Deus, né? E Davi ali pergunta para o povo: o que farão ao homem que matar esse gigante? Quem é esse incircunciso para desafiar o povo de Deus? Então, só de ele ouvir a voz de afronta, só de ouvir a voz de derrota ali do gigante Golias, que estava derrotando ali o povo de Israel só pela palavra, só de ouvir aquela voz, Davi chegou e falou assim: quem é esse rapaz? Quem é esse gigante? Para afrontar não a minha vida e não a sua vida, não a vida do povo de Deus, mas para desafiar o Deus a quem nós servimos. Quem é esse gigante? E aí, Davi já tomou logo a coragem, só o fato de ele saber o Deus que ele serve, de ele saber o Deus que ele serve. E aí levaram Davi até Saul. Chega lá Saul meio atemorizado, porque Saul era rei e o dever dele era ele enfrentar essa batalha. E aí Davi chega para ele e fala assim, ó, não desfaleça o seu coração por causa desse filisteu. O teu servo irá lutar contra esses filisteus. Ou seja, Davi tomou uma atitude na sua vida. E muitas vezes nós temos que tomarmos algumas atitudes nas nossas vidas. E quando nós iremos, até quando nós iremos deixarmos o inimigo nos vencer? Até quando nós iremos deixarmos as palavras de derrota nos afligir? Deixarmos nós derrotarmos? Até quando nós iremos nos calarmos diante dos problemas? Diante das situações? Diante das dificuldades? Diante das perseguições? Nós pensarmos que não iremos vencer nos nossos desafios. Até quando nós iremos pensarmos, nós não somos capazes de vencer esse desafio? Nós sozinhos podemos até perder, mas nós com Deus, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Saul, quando viu Davi dizer isso, que ele iria para a batalha, Saul já queria logo dar uma palavra de negatividade para Davi. Você não poderá ir à peleja contra ele. Por quê? Porque ele é homem de guerra. E você é um menino. Né? Você é um moço. Ou seja, você não tem a mínima chance de vencer esse desafio. Sabe aqueles desafios, muitas vezes, que eu e você temos passado? Aquelas batalhas, aquelas lutas que chegam até nós. E muitas vezes nós viemos em busca de um incentivo. E alguém chegar e falar assim para você assim, ó, vai lá que Deus é contigo, vai lá, estarei orando por você. Muitas vezes era para nós encontrar esses tipos de palavra. Mas muitas vezes nós encontramos assim, ó, você não pode vencer esse desafio. Você é moço, você é pequeno, esse desafio é grande demais para você vencer, né? Então muitas vezes nós procuramos uma palavra de ajuda, uma palavra de ânimo para nos fortalecer. E as pessoas chegam até diante de nós e falam assim, você desiste. Para com isso. Você já viu o tamanho do obstáculo? Você já viu o tamanho do gigante? As pessoas muitas vezes querem jogar um balde de água fria na minha e na sua fé. Querem tentar apagar a nossa fé. E se eu e você, se nós dermos crédito a essas palavras, nós nos desanimamos. Nós seremos derrotados só através dessas palavras de negatividade nas nossas vidas, né? Davi, quando viu as palavras de Saul, ele disse assim, ele deu testemunho de vida
e as vitórias que Deus já deu sobre a vida dele. Ele disse assim, ó, no versículo de número 34, 35, diz assim, ó. Primeiro livro do profeta Samuel, 17, 34, 35, diz assim, ó. Porém disse Davi a Saul, teu servo apacentava ovelhas de teu pai. Sempre que via um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o tomava, arrancava o cordeiro da sua boca. Levando-se ele contra mim, eu segurava ele pela barba e o feria. Ou seja, Davi disse a Saul, olha, eu apacentava as ovelhas do meu pai, e quando vinha ali um leão, quando via ali um urso, ele pegar um cordeiro do meu pai ali, eu saía atrás dele. E eu pegava o cordeiro, pegava de volta, né? Eu arrancava ele da boca deles. E quando o leão vinha para cima de mim, eu pegava ele pela barba, né? Eu feria ele e o matava. Ou seja, Davi ele falou para Saul que ele já tinha passado por outras lutas anteriormente na sua vida. E ele saiu vitorioso. Ele venceu as lutas. E quem já não passou por lutas, quem já não passou batalhas pela sua vida? E quantos livramentos Deus já deu para mim, já deu para você? Quantos desafios, quantos leões, quantos ursos eu e você nós já matamos? Quantas vitórias Deus já não deu? Ou seja, Davi, ele não deu crédito à palavra do inimigo, Golias, e nem de Saul. Nós não devemos dar crédito, muitas vezes, ao que os outros dizem ao meu e seu respeito, né? Mas nós devemos dar crédito, sim, ao Senhor que tem feito as promessas, né, sobre as nossas vidas. Davi ele não se apegou às palavras negativas, né? Ele disse aí no versículo de número 37, o Senhor que me livrou das garras do urso, das garras do leão e do urso, me livrará também deste filisteu. Ou seja, o que Davi disse foi assim, ó, o mesmo Deus, Saul, que me livrou das batalhas antigas, que me livrou do urso, que me livrou do leão, é o mesmo Deus que vai me livrar desse gigante nesse momento da batalha. Davi não olhou para a aparência de Golias, porque muitas vezes nós olhamos para a aparência, para o tamanho das batalhas e dos desafios, né, que chegam até nós, como os filhos de Israel, né? Quando eles viam ali o Golias, eles fugiam, eles temiam, né, o gigante, eles temiam a palavra, eles temiam a afronta, né? Davi ele não sentiu medo de encarar aquele desafio. E nós temos que olharmos e encararmos as batalhas como fez Davi. Davi ele não olhou para a circunstância. Davi ele não olhou para o tamanho, né, do gigante ou para o tamanho da dificuldade. Ele olhou para Deus. Enquanto o povo de Israel se perguntava assim, quem somos nós diante de Golias? Davi falava assim, ó, quem é esse Golias diante do meu Deus? Diante do nosso Deus. Quem é esse problema? Quem é essa dificuldade? Quem é essa perseguição? Quem é essa batalha diante do nosso Deus? Ele diz assim, ó, quem é esse circunciso para afrontar o nosso Deus? Ele é grande, meu Deus é maior. As palavras do Senhor me dizem que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Ou seja, Davi ele tomava posse da palavra de Deus. Ele tomava posse daquilo que Deus falava ao seu coração. E nós temos muitas vezes que tomamos posse daquilo que Deus tem falado comigo e com você. A palavra de Deus diz ali no Evangelho de Mateus 28, 20, eis que estou convosco todos os dias. Então nós não estamos sozinhos. Todos os dias Deus está conosco. Em meio às lutas, em meio às batalhas, em meio às perseguições, todos os dias Deus está conosco. Ali no livro de Isaías, capítulo de número 41, versículo de número 10, diz assim, ó, não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Então nós não devemos nos assombrar. Nós não devemos temermos as situações, as perseguições e as lutas e as batalhas. Porque o Senhor, Ele é o nosso Deus. Ele é o socorro bem presente no momento de angústia, no momento de tribulação, nos momentos de aflições. Ele é o nosso Deus. Ali no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 19, diz assim, ó, eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões,
e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então o Senhor, ele nos deu poder para orarmos, para expulsarmos, né, as coisas ruins que têm chegado até nós, as perseguições, as batalhas. Senhor, eu oro a Ti, eu busco a Ti e repreendo todo esse mal sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre essa situação que tem chegado até a minha casa, até o meu filho, até o meu cônjuge, até o meu familiar, até o meu ente querido. Então o Senhor, ele nos deu poder para orarmos, e a oração do justo, ela muito pode em seus efeitos. A sua oração, ela muito pode em seus efeitos. A minha oração, né, ela pode em muitos efeitos mudar a situação, mudar o quadro. Porque nós não estamos pedindo a um Deus derrotado, nós estamos pedindo a um Deus vencedor. Nós estamos pedindo ao nosso Pai, que um dia nos escolheu para sermos os seus filhos. Então ore. Chegou a situação diante do teu altar, diante da tua casa, perdão, ore ao Senhor. Chegou a situação no seu trabalho, ore ao Senhor. Chegou a situação diante da tua família, seja ela qual for, ore ao Senhor. Busca ao Senhor para que o Senhor venha dar vitória em nome de Jesus. E ali diz a história que Davi, ali no verso de número 40, que Davi, ele pegou ali o seu cajado, ele pegou ali 5 pedras lisas do ribeiro e pôs ali no seu alforje. Por que ele fez isso, pastor? Porque era a única arma que ele tinha e sabia lutar. Né? Se nós quisermos vencermos os nossos gigantes, nós temos que lutarmos com as armas que Deus nos deu. E ele lançou ali mão, né, da sua funda, ele aproximou de Golias, e Golias fez o mesmo. Né? Golias também se armou também ali. Aí ficou um de um lado, no monte, e o outro do outro lado do monte. Porque desafios a gente se encara de frente. Né? Se encara um olhando para o outro. Né? E Golias desprezou Davi, zombando dele. Como muitas vezes as pessoas, né, zombam de mim e de você diante das nossas batalhas, diante das nossas lutas, perseguições. Só que Davi, ele tinha confiança em Deus porque ele conhecia a Deus. E essa confiança que eu e você nós temos que ter, porque nós conhecemos o Deus a quem nós servimos. E ele diz assim, ó, o mesmo Deus, Davi disse para ele, o mesmo Deus que me livrou do leão e do urso, me livrará deste filisteu. Ele olhou para Golias e disse, olha a ousadia de Davi. No versículo de número 45 e 46, olha o que ele disse. Versículo de número 45 e 46. Disse Davi ao filisteu, tu vem a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e te ferirei a cabeça. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ele disse assim, ó, tu vem comigo com espada, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor vai te entregar na minha mão, e eu vou te ferir a cabeça. E diz a história no versículo 48 a 51, né, que o Golias, ele se levantou e ele foi em direção a Davi. Mas Davi, ele se apressou e correu, né, ao combate para lutar contra Golias. Ou seja, Davi, ele foi mais rápido que Golias, mais rápido que o gigante, né, porque ali ele pegou a sua pedra, ele colocou ali na sua funda, e ele tirou e encravou aquela pedra, né, na testa do Golias, e aquele gigante, ele foi ao chão. E Golias, ele caído ao chão, Davi, ele pegou o que? Ele pegou a espada, né, do próprio inimigo, do próprio Golias, e ele eliminou de vez aquela batalha, eliminou de vez aquele desafio que estava diante dele. O que quer dizer isso para nós, pastor? Muitas vezes nós oramos por uma causa, né, para vencermos alguns desafios nas nossas vidas. E quando dá alguma melhorada nas nossas vidas, nós paramos de orar. Nós paramos de buscar porque algo melhorou um pouco nas nossas vidas. E aí nós paramos muitas vezes de participarmos de campanhas, de irmos para os cultos. Paramos muitas vezes de orarmos, de jejuarmos, de nos entregarmos um pouco mais para Deus. E muitas vezes a situação ela acaba voltando, né?
E muitas vezes nós ficamos reclamando. Eu não vou orar mais por essa pessoa. Eu não vou mais orar por esta causa, porque eu estava orando por isso, até deu uma melhorada, né? Mas agora voltou de novo, eu não vou orar mais. Eu não vou mais participar do culto. Eu não vou mais pedir oração por causa disso. Aqui, Davi ele vai nos dar mais uma lição para mim e para você. Não pare de lutar, não pare de batalhar, até você ver o seu desafio, a sua batalha concluída, acabada. Davi ele não parou de lutar enquanto ele não eliminou aquela batalha, né, de vez, cortando a cabeça de Golias. Ou seja, ele tendo a certeza que mais uma vez Deus o teria feito ele vitorioso sobre aquela batalha, sobre aquele desafio, né? Então, como nós devemos vencermos a batalha da nossa vida? Seguindo o exemplo de Davi, né? Não tendo medo. Davi ele venceu de vez como? Cortando a cabeça do gigante. Poderia acontecer o que se ele derrubar o gigante ele poderia não estar morto, mas ele levantar de novo e derrotar Davi. Mas Davi falou assim, não, eu vou acabar com o problema de vez. Eu vou cortar a cabeça. Eu vou arrancar. Eu vou ter a certeza de que eu eliminei essa dificuldade, essa perseguição na minha vida. Então essa é a lição e é os exemplos que Davi dá para mim e para você. Como nós vencemos a batalha da vida? Vamos olharmos os conselhos, os exemplos, né? Os exemplos, na verdade, de Davi. Primeiro conselho, primeiro exemplo. Não tendo medo das batalhas e dos desafios que chegam até nós. Não tenha medo das batalhas que chegam até você. Segundo, confiando em Deus. Eu e você, nós temos que mantermos essa confiança em Deus. Porque aquele que começou a boa obra em nossas vidas, ele é fiel para completar. Ele é fiel para ir até o fim e nos dar a vitória por completo nas nossas vidas. Terceiro exemplo, tomarmos atitude e lutarmos com as armas que Deus nos deu. Quais são as armas que Deus nos dá? Eis que eu vos dou o poder para curar os enfermos, expulsar os demônios, para sarar os doentes. Eis que eu lhes dou o poder da oração. Orarmos, jejuarmos, buscarmos a Deus, intercedermos, né, sobre aquilo que está acontecendo sobre as nossas vidas. Essas são as armas, né, que Deus nos dá. Perseverando e buscando com perseverança a presença de Deus também nas nossas vidas. E o quarto exemplo é ficarmos firmados na palavra do Senhor, nas promessas que Ele tem feito para mim e para você. Se algo tem chegado na sua vida, meu irmão, se algo tem chegado na vida da tua família, permaneça firme, permaneça fiel, porque fiel é aquele que nos chamou. Permaneça na presença de Deus, buscando, orando, intercedendo. Não desanime, não perca sua fé, não perca sua esperança. O Deus que começou a boa obra nas nossas vidas, Ele é fiel para completar. Ele é fiel para ir até o fim. Então fica essa palavra de reflexão nessa tarde de hoje. Que Deus ele venha continuar nos abençoando. Que Deus ele venha continuar cada vez mais e mais, né, indo de encontro à minha situação, de encontro à sua situação, provendo, né, de todas as nossas necessidades. Que Ele continue vindo suprir as nossas necessidades e que eu e você não venhamos permanecermos fiel por aquele que nos chamou. Que Deus venha nos abençoar grandemente, que você venha ter uma ótima semana na presença de Deus e que Deus venha nos abençoar cada vez mais e mais. Eu gostaria de fechar esse sermão com uma oração e você venha fechar os seus olhos e venha orar. Em seguida nós estaremos despedindo desta live em nome de Jesus e não da presença de Deus. Tá bem? Se você sentir a vontade, abaixe sua cabeça, ore, agradeça a Deus pela palavra, pela mensagem que Deus com certeza falou ao seu coração. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho amado, Pai, nós agradecemos ao Senhor, Pai, por este culto. Agradecemos ao Senhor, Pai, pelos louvores, pelas orações, Pai, e pelos irmãos, Pai, que acompanharam, Pai, esta live, Pai, e até pelos irmãos, Pai, que depois, posteriormente, irá também assistir também esta live, Pai. Em nome do Teu Filho amado, Pai, nós pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor venha de encontro a todas as nossas famílias, venha de encontro para todos os nossos irmãos, Pai,
a todos, ó Pai, os necessitados, ó Pai, tanto, Pai, na área material, como na física, como na espiritual, na conjugal, Pai. Vai de encontro, Pai, a vida, Pai, desse meu irmão, da minha irmã, Pai. Vai, ó Deus, que conhece todas as coisas, Pai. Dá para ele, Pai, uma semana, Pai, para ela, uma semana, Pai, de vitória, uma semana de bênção, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Continua, Pai, suprindo, Pai, as nossas necessidades. E eu te peço, Pai, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, Pai. Nos dá, Pai, conhecimento e discernimento acerca da Tua palavra, Pai. Alimenta-nos, ó Pai, com a Tua palavra. Fortalece aquele que está cansado, ó Pai. Levanta, Pai, aquele que está caído, ó Pai. Aquele, Pai, que porventura, Pai, se desviou, Pai, do Teu caminho, Pai. Toca no coração dos Teus filhos. Toca no coração dos Teus servos, ó Pai. Para que eles possam retornar, ó Pai, para a Tua casa, Pai. Nós sabemos, ó Pai, que os momentos, ó Pai, são difíceis. Mas sem Ti, nada podemos fazer, ó Pai. Por isso eu te peço, ó Pai, continue conosco. Continue nos fortalecendo e continue nos abençoando e indo de encontro, Pai, a tudo aquilo que nós temos colocado diante do Teu altar, Pai. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Um abraço do pastor Anderson, do irmão Marcilene, do irmão Ângelo. E que Deus venha nos dar uma semana de vitória. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.